quero agradecer muito ao professor Edson pelo convite. Quero saudar essa casa, dizer da minha alegria de estar novamente aqui, a alegria de ouvir o Pedro falando com tanta propriedade sobre toda a nossa conjuntura, manifestar minha alegria de estar com o Dr. Nelson, que é a nossa memória de luta, estar aqui também com o presidente da Unicamp e saudá-lo, entre os outros que aqui se encontram. Eu queria lembrar uma frase do Duvaldo Viana Filho, que dizia: olhar nos olhos da tragédia é começar a dominá-la. Então nós temos que olhar nos olhos da tragédia. A conjuntura aqui descrita e as suas consequências estruturais nos assustam, nos amedrontam, de modo que o exercício da política não é uma questão voluntária, é uma questão de sobrevivência. A política é a gestão de interesses de sobrevivência. Nós aproximamos de uma situação limite nessa direção, como era a forma de exercício da política em algumas sociedades que passaram por situações limites, como nós estamos nesse momento passando. Eu lembro também o Bertolt Brecht, que diz assim: eu sustento que a única finalidade da ciência consiste em buscar aliviar a miséria da existência humana, simbólica e real. Então, acho que a ciência, nessa casa de ciência, ela tem que ter essa sensibilidade de compreender as contradições e buscar, pela ação política, aliviar a miséria da existência humana. Isso, tanto a nossa sobrevivência como dos nossos semelhantes. Eu sou professor da Faculdade de Educação e a minha militância tem sido na área de educação. Eu entendo que uma das principais consequências da possibilidade desse perverso cenário de golpe vai ser exatamente quebrar a política educacional engendrada a partir do governo Lula e continuada com o governo Dilma. Eu não sei se vocês acompanharam, mas mesmo Lula, fora já da presidência, dizia em diversos lugares que a educação deveria ser o elemento fundamental, digamos, de implementação do que ele entendia como o direito das pessoas a estar na escola, e muitas vezes falando do ensino superior, mas o ensino superior é só a ponta de todo esse processo, não compreendendo, muitas vezes, não havendo condições na sociedade brasileira de falar da educação como um todo. Há 46 milhões de crianças e adolescentes no Brasil que hoje vão para a escola. Começaram de manhã e até o fim da tarde vão para a escola. 46 milhões, mais do que a metade de alguns países europeus, 4 vezes a população de Portugal. Desses 46 milhões de crianças, 6 milhões estão na escola particular e 40 milhões na escola pública. A escola pública hoje trabalha com 40 milhões de pessoas. A gestão de 40 milhões de pessoas, através dos 3 entes jurídicos associados, o município, o Estado e a União, é uma das engenharias sociais de maior peso e de maior desafio e envergadura. Até o começo desse milênio, os 6 milhões de crianças, jovens e adolescentes que frequentavam a escola particular ficavam com 88% das vagas universitárias públicas. E os 40 milhões disputavam 12% das vagas. Essa radical e aberrante realidade, ela foi dirimida, quebrada no exercício de 3 governos. E ela também sofreu hoje uma relativa desaceleração, mas ela vinha numa realidade e numa dinâmica que nós nunca antes tínhamos acompanhado no nosso país.
quem compreende um pouco de história da educação, haverá de se lembrar que a Companhia de Jesus, que aqui construiu as principais escolas por 3 séculos, os jesuítas tinham uma prática tomada a partir de uma carta de José de Anchieta que dizia: a estes filhos destas terras cálidas basta a catequese, a educação a daremos aos filhos da Europa. E eles construíram escolas para a elite e catequese para o povo. E aí o Brasil viveu um dos maiores símbolos do apartheid social. Há escolas para pobres e escolas para ricos. E as escolas para ricos funcionam de um jeito e as escolas para pobres funcionam de outra maneira. Essa é a matriz colonial do Ratio Studiorum Societas Jesu, em latim, da Companhia de Jesus e o seu programa, que tinha como princípio pedagógico: Massima educationes fecit obedere sicut perinde ac cadaverum ad maiorem Dei gloriam. Em latim, o máximo da educação consiste em fazer com que uma criança lhe obedeça como um cadáver sem vontade própria para a maior glória de Deus, né? O segundo princípio: perfecta emulatione inter pares corressio fraterne paulatine fortuit diligenter. Se você quiser que as crianças cresçam, coloque desde cedo entre elas uma santa competição pela nota e pelo comportamento, de modo que nunca fiquem felizes com o estágio que acabaram de atingir e só os melhores subam adiante, né? Essa aristocratização, essa forma perversa de seleção darwinista social pelo sistema educacional, pela ideia dos melhores, pela ideia do mais produtivo, da performance, do desempenho. E a educação no Brasil nunca foi direito das pessoas. A educação sempre foi uma mediação para o exercício do poder do Estado, para a colonização e depois para o mercado de trabalho. Não foi diferente na República do século XIX. Benjamin Constant, lembrado no país inteiro por nomes de rua, e aqui em Campinas não é só rua, é praça, é tudo isso, foi o responsável pela política da República. 1889, eu peguei uma carta dele que me enoja até hoje. Ele diz: se eu pudesse, transformaria as escolas em quartéis, porque até hoje ela foi um convento. Separamos a igreja do Estado, separamos, o rei foi embora, e a escola não terá mais a função de produzir súditos e fiéis. Com a República, a escola será o quartel da pátria. E a escola deixa de ser sacristia retardada, tridentina, elitizada, para virar um quartel militar positivista baseado na ordem e progresso. Não foi diferente em 1930 e 31, quando Francisco Campos, um jurista mineiro, uma excrescência jurídica, produziu a Constituição do Estado Novo, a polaca. Foi ele que fez também o ato institucional número 5 e entregou de mão beijada para a terrível trindade da ditadura militar naquele momento histórico. Como hoje Miguel Reale joga no lixo o nome do pai liberal e outras tantas, né, pessoas ao redor, lamentavelmente, da Universidade de São Paulo, né? A Irene Cardoso diz: a Universidade da Comunhão Paulista, que só produziu intelectuais para o Estado, muito mais do que políticas públicas emancipatórias. Nós tivemos em 31 Francisco Campos com uma lei rigorosa dizendo: a escola brasileira será como uma pirâmide, terá uma base no chão para que todos entrem, mas seja tão rígida que seja capaz de escandir os mais aptos para o desenvolvimento industrial brasileiro. Escandir é peneirar. E a escola brasileira tinha uma perversa identidade. Matriculava todo mundo no primeiro ano e ficavam somente 10% na 4ª série primária. E hoje o gargalo é o vestibular, que continua fazendo com que o nosso país só tenha 17% dos jovens em idade universitária na universidade, contra 28% da Argentina, 30% do Chile, 50% da mão de obra ativa de Cuba. Nós estamos querendo chegar a 34% pelo PNE que nós aprovamos. Nós temos 17,4% dos jovens. Nós temos 8,9% analfabetos absolutos, 32% de analfabetos funcionais, 51% dos jovens entre 14 e 17 anos estão fora do ensino médio.
estão trabalhando. Nós não universalizamos nem o acesso, muito menos gerar a qualidade da permanência. A escola brasileira é o maior símbolo do apartheid social ainda vigente. Agora, no finalzinho do século XX, nós tivemos alguns governos municipais que tentaram quebrar essa tragédia da educação brasileira. Esther Pilar Grossi, em Porto Alegre, trouxe Emília Ferreira e fez uma política de educação infantil. Lamentavelmente, ela foi lembrada por colorir o cabelo e não por fazer uma política chamada inserção profunda da educação infantil. Miguel Arroyo, em Minas Gerais, com o governo petista. Nós tivemos em São Paulo, com a Luísa Erundina, o secretário se chamava Paulo Freire, o seu chefe de gabinete, Mário Sérgio Cortella, o seu responsável por educação de jovens e adultos, Moacir Gadotti. Nós tivemos um ministério que ampliou a forma de compreensão da educação como direito das pessoas em São Paulo. E nós tivemos Maria Luísa Fontanelli, e tivemos no Acre a florestania, o avanço da escola na floresta. E a educação brasileira, quando Fernando Henrique assumiu tragicamente também o governo, ao invés de buscar os movimentos sociais e populares, Fernando Henrique buscou o modelo neoliberal do Pacto de Moncloa, com o neoliberal Paulo Renato da Costa Souza, de infeliz memória, que também implementou no Ministério da Educação uma política de exclusão. Na Espanha já havia esse projeto a partir dos empresários, e para cá trouxeram, ao invés da escola como direito, uma visão de competências e habilidades, que tomou conta das universidades e foi implantada no estado de São Paulo, mais realista que o rei, através de políticas estéreis, avaliativistas. O Brasil tem mais planejamento avaliativo do que planejamento didático. É mais avaliação, porque revela a pobreza de currículo e a pobreza de didática da escola brasileira. É exatamente o acento sobre o processo avaliativo e a forma de continuar produzindo uma seletividade darwinista social. Na Espanha havia Los Amigos de la Escuela, trouxeram para cá como os amigos da escola. Na Espanha havia o Dia de la Familia en la Escuela, de Felipe González, o Dia da Família na Escola. Na Espanha, o bônus de assiduidade docente, o bônus de assiduidade docente. Na Espanha, a educação focal, aqui virou Fundef, o focal. Na Espanha, os padrões curriculares comunes, que na Espanha tinha uma sigla, PCC, mas PCC no Brasil é perigoso, né? E aqui mudaram os reformistas neoliberais para PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, enxovalhando a escola brasileira de temas transversais, medidas avaliativistas e palavras da engenharia e da física militar, transversalidade, diretrizes, né? Grade curricular, estratégia de ensino. Estratégia é coisa de guerra, de matar os outros. Todas as formas de colonização, da nomenclatura e da concepção de educação avaliativista. Nós tivemos uma lei, a Lei 10.142/01, implementada por Paulo Renato e por Fernando Henrique, no dia 9 de janeiro de 2001, foi o primeiro PNE deste milênio, Plano Nacional de Educação, que obedece ao dispositivo do artigo 214 da Constituição, de fazer uma lei que planeje por 10 anos, com financiamento e diretrizes claras, o Brasil. Fernando Henrique deixou de lado o Fórum de Porto Alegre, deixou de lado as experiências e fez, a partir da Espanha, um pacto em cima do Plano Nacional Neoliberal, que tinha competências e habilidades como seu eixo, avaliações, provas. Na Espanha tinha o Programa Universidade para Todos, lá chama ProUni. Na Espanha, Exame Nacional de Enseñanza Média, lá chama Enem. Na Espanha, o voluntariado. E o Brasil, a partir de Fernando Henrique, Paulo Renato, implementou de cima para baixo, com agressividade, uma forma avaliativista, uma forma tecnicista de implementação de uma reforma educacional. Na verdade, privatizou o ensino superior, desmontou o ensino médio, focou no ensino chamado fundamental e abandonou a educação infantil. A educação infantil ficou com referenciais curriculares nacionais da educação infantil, RCNI. Referenciais não são dispositivos legais, são programas de governo. O ensino médio foi desmontado técnico.
E aí, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos primeiro um susto e um desmonte dos mecanismos neoliberais, e depois de uma certa crise. Cristóvão Buarque nunca foi educador. Cristóvão Buarque é um bom gestor e um bom crítico populista, mas nunca foi educador. Não tem vinculação com o Sindicato Nacional, o ANDES, não tem vinculação com o Sindicato dos Professores, não tem vinculação com nada. Lamentavelmente foi demitido por telefone, mas não tinha nenhum projeto. Nós tivemos o jurista Tarso Genro, bom jurista, mas na educação pouco orgânico. Mas depois tivemos, sem fazer aqui um elogio à pessoa, um ministro chamado Fernando Haddad, professor da USP, linguista avançado, que montou a Secretaria de Combate a toda a Discriminação e dos Direitos Humanos, que montou a Secretaria de Educação Integral, que montou a Educação de Jovens e Adultos, que ampliou os mecanismos de participação social, que montou a Secretaria Especial de Quilombolas, diretrizes curriculares para a educação indígena, diretrizes curriculares para a educação de gênero. E no governo, desculpe, no trabalho de Fernando Haddad, as secretarias se transformaram e fizeram um avanço profundo que destruíram praticamente a eficiência dos mecanismos neoliberais, menos em São Paulo. No país inteiro, que São Paulo é o quinto pior salário da federação, é o quinto pior organização chamada educacional do país. São Paulo perdeu o que supostamente justificava de sua qualidade educacional. Agora, nós tivemos a implantação do segundo Plano Nacional de Educação, no dia 10 de dezembro de 2010, porque o outro vigoraria até 9 de janeiro de 2011. Só que foi, lamentavelmente, nesse momento em que se agudizaram os fenômenos que hoje tão claramente o professor Pedro Paulo nos explicou, e nós tivemos, então, a educação passada também a segundo plano, e de lá para cá tentaram quebrar o que o Partido dos Trabalhadores, junto com os partidos desse bloco histórico, tinha conquistado em educação. O Brasil conquistou um ano a mais para o ensino fundamental, 9 anos. O Conselho de Educação Infantil e as diretrizes para a educação infantil e o programa Pró-Infância. A ampliação da jornada escolar de 17 mil escolas com tempo integral. Ao final do governo Fernando Haddad, tinha 63 mil escolas com ampliação de jornada. Então nós fizemos um avanço estrutural, que hoje já perdemos pelo menos 7 mil escolas, já deixaram o regime, porque não continuamos ainda pela desaceleração também que houve. 5 ministros no Ministério da Educação, uma confusão profunda do processo de implementação da educação infantil, de consolidação da educação básica. Nós superamos o conceito de Fundef pelo conceito de Fundeb. Nós tiramos, a partir de uma medida econômica, as chamadas suplementações que havia de impostos sobre as verbas educacionais. No começo de 2001, o Brasil investia 3,1% do PIB em educação. 3,1% de um PIB de 1,94 trilhão. Agora, em 2014, o Brasil investe 5,6% para chegar pelo PNE a 7% até 2020 e chegar a 10% até 2024. 5,6% de 6 trilhões. É o maior investimento histórico que o Brasil já teve em educação. Uma das primeiras coisas que um eventual golpe vai tirar é desmontar juridicamente a ideia de 10% do PIB para a educação. Essa vai ser, a meu ver, a maior tragédia, primeiro financeira, voltando aos modelos anteriores, onde havia plano, mas não havia financiamento. Fernando Henrique vetou 7% do orçamento, alegando que o PIB não era instrumento de mensuração e que não havia dispositivos. A emenda constitucional número 59 de Luiz Inácio Lula da Silva criou o PIB como referência no artigo e dispôs a nova realidade da educação básica, que ao tempo de Fernando Henrique era de 7 a 14 a obrigatoriedade. A partir do dia 1º de janeiro de 2016, que tem 5 anos de transição da lei, é obrigado a estar na escola as crianças de 4 a 17 anos. Hoje, se uma criança de 4 a 17 anos não estiver na escola, através da lei vigente, o pai pode ser acessado, o responsável, o prefeito, o secretário, que hoje é direito a estar na escola.
O PNE atual tem a seguinte disposição: direito a estar na escola, universalizar o acesso; direito a aprender na escola, universalizar a qualidade da permanência. Mas temos um Plano Nacional de Educação que tem 5 dispositivos de inclusão, que tem mecanismo de criação das condições de trabalho dos professores, que tem ampliação dos financiamentos do PIB para 10%, evidentemente até 2024, que tem a democratização da escola através da consulta e da gestão democrática da escola, que tem a política de inclusão materializada pela Lei 13.146/2015, que foi ratificada como a lei que pela primeira vez trata a pessoa com deficiência com dignidade e exige da sociedade. Então eu diria, a educação brasileira ampliou os institutos federais técnicos, ampliou os campos das universidades federais, remodelou e transformou o Enem, que era uma peça de seleção, para se transformar numa peça de emancipação e de inclusão, remodelou o ProUni, ampliou as possibilidades de financiamento do ensino superior, ainda que com grande margem, digamos, de parcerias duvidosas com o ensino privado, mas nós tivemos um dos maiores estirões de ampliação do direito à educação, que se materializa na presença dos negros, da escola pública, o avanço das mulheres e as políticas de inclusão e de emancipação em todos os setores da sociedade. Isso incomoda, produz nas pessoas e sobretudo na classe média, que quase sempre foi titular direta desses serviços públicos, um sentimento e uma raiva que se materializa nas lutas que nós estamos vivendo hoje. Nós temos a celebração esse ano, como lembrou o Edson, pela primeira vez os alunos de origem da escola pública superam os de origem de escola particular na Unicamp. Isso é um dado fundamental. Acho que quem se lembra da ata do Eustáquio Gomes, que dizia que quando a Unicamp foi fundada, no auge da ditadura, foi chamada pelo Castelo Branco da Universidade do Regime, para produzir técnicos para Petrobras, para Telebrás, para uma outra que havia a Codetec, que hoje foi privatizada, infelizmente, e havia outras. A universidade também surgiu como a universidade tecnológica e tecnicista do regime. A transformação da Unicamp em uma universidade emancipatória, humanista, acolhedora, a serviço das políticas públicas educacionais em Campinas, ainda é uma tarefa nossa, da educação e da saúde. Agora, quando eu vejo o negro, as terras quilombolas demarcadas, o índio, um Brasil que tem nome de árvore e que nunca teve política ambiental, e hoje tem Ministério Ambiental, políticas, Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, quando eu vejo um país de Amélias e de Iracemas ter um nome de mulher chamado Maria da Penha, que é o nome de mulher que superou Amélias e Iracemas, quando eu vejo a pessoa com deficiência entrar na escola, e a escola desde Valinhos e Campinas e Rifaina ter que ter o cuidador, ter que hoje, através da chamada proteção social, criando um mecanismo de quebrar o monopólio autoritário que era a escola brasileira para a seleção e darwinista social, quando eu vejo o idoso com políticas de inclusão, quando eu vejo o homossexual, e seja a comunidade LGBT, o que nome quiser dar, mas hoje sendo direito pleno a exercer a sua forma de cidadania e de humanidade. A França, berço dos direitos humanos, ainda não homologou a união estável homoafetiva. E os Estados Unidos, nos 50 estados, só em 18 a esse direito. O Brasil, em 25 anos de democracia, nós tivemos um reconhecimento de uma grade de direitos sociais de sujeitos sociais e direitos civis, que estão também na pauta do corte que esse golpe quer destruir. Então, quando eu vejo todos esses novos sujeitos sociais, esses novos direitos civis, eu tomo para mim, primeiro, uma nova prática social. Eu fui do tempo, com muitos aqui, muito mais o Nelson, que lutou para que os direitos virassem leis. Hoje eu estou lutando para que as leis virem prática social, para que elas ensinem no coração e na mente de cada brasileiro o sagrado amor à vida, à tolerância, à dignidade das pessoas. E é isso que nós não podemos deixar que o golpe carrega. E quando eu vejo todos esses sujeitos sociais entrando, presentes aqui, eu lembro da música do Alceu Valença, que diz: da bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais.
Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu sei que a racionalidade analítica nos obriga a voltar ao método gramsciano, pessimismo da inteligência, mas otimismo da vontade. Tudo pode ser desse jeito, mas não será, não passarão. Muito obrigado.